Oi, meus amados e minhas amadas do universo de Yumi. Hoje é o vídeo 2 sobre a questão dos asiáticos brasileiros. Então hoje eu vou contar um pouco sobre como é que foi a imigração japonesa. Vamos lá? Muita gente acredita que os primeiros imigrantes asiáticos a chegarem ao Brasil eram os japoneses, mas não. Os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil, a trabalharem aqui no Brasil, foram os chineses em 1810. Isso aconteceu porque havia uma necessidade do governo fazer um jardim imperial botânico e 750 trabalhadores chineses ficaram encarregados de fazer aqui uma plantação de chás. Porém, o governo não cumpriu com as condições de trabalho e muitos chineses acabaram abandonando e fugindo do Brasil. Em seguida, nós temos aí a abolição da escravatura e os senhores de café, obviamente naquela época, com o pensamento daquela época, não queriam pagar os antigos escravos para trabalharem em suas lavouras. Assim, os negros foram ficando cada vez mais marginalizados. Então vieram para cá os primeiros imigrantes europeus, que começaram a trabalhar no Brasil nas lavouras de café. Acontece que os brancos eram brancos europeus, assim como os donos de café eram brancos e europeus ou descendentes de europeus. Eles reclamavam muito das condições de trabalho e organizavam vários tipos de greves. Então, quando o Japão abriu os portos para o mundo e começou a se modernizar, ele tinha uma dificuldade com a superpopulação do Japão. Porque assim que ele foi se modernizando, os agricultores foram perdendo espaços e o governo japonês tinha que fazer alguma coisa com essas pessoas. Então, Brasil e Japão, se organizaram para então receberem os japoneses como imigrantes nas terras brasileiras. Foram feitas diversas propagandas até mesmo enganosas, para que os japoneses deixassem as suas terras e viessem para o Brasil. Por exemplo, o meu avô dizia que no Japão todo mundo falava que no Brasil, quando chovia, as pepitas de ouro você conseguia ver no chão, Mas, claro que isso não aconteceu com o meu avô, Então, em 1908, o primeiro navio Kasatomaru traz os japoneses para o Brasil. Por que os brasileiros aceitaram a imigração de asiáticos? Primeiro que com a modernização do Japão, o Japão estava sendo considerado uma nação branca, pois estavam adquirindo hábitos europeus. Segundo, porque diferente dos europeus imigrantes que estavam vindo para cá, os japoneses eram considerados pessoas dóceis, fáceis de lidar, fáceis de comandar e eram extremamente disciplinados. Além disso, todos os japoneses que vieram para cá eram alfabetizados e carregavam em suas malas vários itens de higiene pessoal, como escova de dente, pasta de dente, navalha, escova de cabelo.
todos vieram com roupas ocidentais para cá, roupas muito limpas. E esses itens e essa característica só tinha na elite branca do Brasil. Por isso, os japoneses começaram a ser vistos como pessoas superiores aos negros e índios, que eram considerados primitivos, selvagens e que tinham que ser dominados. Enquanto os japoneses, não, eles não precisavam disso, embora fossem inferiores aos brancos. Deu para vocês entenderem? Então, os japoneses vieram para cá dessa maneira, né? Com essa questão do embranqueamento, de embranquecer a população brasileira, que já estava começando a se misturar. Mais ou menos isso que aconteceu, tá? Com os primeiros imigrantes. Eles vieram para o Brasil em condições horríveis de trabalho, porém eram dóceis, aceitaram bem as condições de trabalho, né? Por um bom tempo, viviam até um regime de escravidão, porque eles viviam devendo para a mercearia da fazenda onde eles trabalhavam. Muitos tiveram que fugir dessas fazendas, até meu avô mesmo teve que fugir de uma fazenda que, por mais que ele trabalhasse, ele sempre ficava devendo o alimento que ele tinha que consumir. Enfim, veio depois uma crise enorme do café. Muitos japoneses saíram das lavouras, vieram para a cidade, estabeleceram-se no bairro da Liberdade, por exemplo. E por que eles foram no bairro da Liberdade se era um bairro de negros? Porque, como era um bairro de negros, era muito mais barato. Nenhum branco valorizava aquele espaço, então muitos japoneses acabaram alugando o sótão da casa desses negros, né? E daí o que aconteceu? Com o tempo, esses japoneses foram trabalhando e guardando dinheiro e acabavam comprando esse espaço, né? E faziam seus comércios, tá bom? Outra coisa que aconteceu também foram os japoneses investir na educação dos seus filhos. Veja só, todos os japoneses que chegaram aqui eram alfabetizados. Então, os japoneses sabiam da importância de ter estudo para alcançar aí um prestígio social no Brasil. Lembrando que só a elite branca conseguia entrar nas universidades. Eu termino meu vídeo por aqui hoje, esse meu segundo vídeo, tá bom? Um beijo da Yumi.